O filme da Virgem Maria, ele me causou estranhamento. A opinião que eu vou dar aqui é baseado ao pouco que eu sei sobre filmes e o muito que eu sei sobre catolicismo, sobre ser católico, cristão, que conhece um pouco sobre a Virgem Maria, São José e o nascimento de Jesus. A primeira parte do filme eu achei dá para se engolir porque é uma parte que não está na Bíblia. Não existe uma narrativa oficial acerca dela. O que temos sobre a infância, o nascimento de Maria, São Joaquim, Santa Ana, o que a gente tem basicamente são apócrifos e tradição da igreja que fala sobre eles, que eles eram estéreis, etc, etc. Então, essa primeira parte dos acontecimentos dá até para aceitar. Só que o estranho, propriamente dito, de Maria é que ela, como explicar? Parece que ela é muito afetada pelos acontecimentos. Porque quando a gente pensa em Maria, mesmo em vida, ela parece ser uma pessoa, pelos relatos bíblicos, muito meditativa. Parece que ela está sempre rezando, sempre observando. E por ela ser imaculada, ou seja, sem toda a mancha do pecado original, ela teria uma facilidade maior de enxergar o mundo sem essa afetação que nós temos. Porque, por exemplo, moto. Vamos supor que você é obrigado a se mudar. Acontece isso com Maria duas vezes. São duas reviravoltas na vida dela. Sair da casa dos pais para ir morar no templo e sair do templo para ter uma família. Ela é afetada de uma maneira muito passional. Ela aceita, só que parece que a reação não seria de alguém imaculado. É claro que Maria devia ter, sim, emoções, assim como nós, porém, a visão de mundo dela, a forma com que as pessoas lidavam com a religião, e principalmente a forma com que ela se relacionava com Deus, tendia, pelo menos ao meu ver, devia ser muito mais intenso, muito mais confiante. Tudo bem que existem perguntas de Maria na Bíblia. Ela não tem medo de questionar quando não entende algo. Então, por exemplo, quando o anjo anuncia para ela, biblicamente, ela pergunta como. Mas não é aquela pergunta de dúvida, mas de querer aprofundar no mistério. Como você está. Vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ou mesmo quando ela e os primos, né, sobrinhos, vão até Jesus e ela pergunta: por quê? Por que está acontecendo isso? Existem alguns questionamentos dela realmente durante a Bíblia que mostra essa humanidade. É como se ela tivesse próxima de Deus o bastante para questionar, para tentar entender melhor. Isso é algo muito natural, porém a forma com que ela reage parece muito. Eu vou chorar, não sei se eu quero isso. Enfim, outro questionamento dela para Jesus é: por que fizeste isso quando Jesus se perde? Por que fizeste isso comigo e com seu pai? Aquele momento de aflição, quando Jesus some no templo, ele dá um sumiço. Enfim, existe os questionamentos de Maria. Por que, como, o que está acontecendo. Porém, no filme parece muito mais fetado. Talvez pela dramaticidade, é muito difícil de se demonstrar isso. A nossa cosmovisão, a forma com que vemos o mundo, ela é difícil de expressar o sentimento de um santo, de
enfim, de alguém que tem um contato maior com o divino, porque a forma com que vemos o mundo muitas vezes exclui totalmente o divino, exclui o sutil, exclui o espiritual. Então, todas as outras coisas que eu vou falar é sobre isso. Mas vamos para o próximo ponto. Parece tudo muito acelerado, atropelado, por assim dizer. Ao meu ver, daria para ter sim um vilão, uma ameaça, mas talvez uma ameaça mais eminente, não direta. São José teve que matar um soldado queimado, teve que queimar um soldado lá de Herodes. Isso não chegou a acontecer. Deus quis poupar a Sagrada Família desse tipo de contato. Isso tem um motivo. A, a Sagrada Família, além de tudo, além de ter essa importância histórica, tem a importância de dar exemplo. Então, é o exemplo de Deus que guia uma família para não permitir que tenha esse tipo de conflito. É claro que muitas famílias têm um conflito, mas Deus não queria que acontecesse tão diretamente assim, senão teria acontecido. Eu não consigo imaginar assim nos relatos algo assim na Bíblia. Então, São José teve que pegar um soldado e tacar fogo nele. Ok, se tivesse essa ameaça, provavelmente ele faria, mas teve um motivo. Tudo que não acontece na Bíblia, no relato bíblico, na história, tem um motivo. E se não aconteceu é porque teve uma razão para isso. E muitas coisas foram tiradas e outras acrescentadas. Outra coisa que me incomodou um pouco também foi sobre o próprio nascimento. Por quê? Se você visitar a tradição católica, Jesus nasceu em uma gruta. Por isso tem várias grutas com Nossa Senhora junto, porque seria o momento em que Jesus viria ao mundo. Isso é bastante simbólico, porque a humanidade começou nas cavernas e a salvação também. Então teria essa ligação entre caverna e tudo mais. Isso foi tirado do filme. E é uma ironia falar que Belém estava lotada porque todo mundo sabia que o Messias ia nascer. E o Messias não consegue nascer em um lugar melhor, decente, por causa das pessoas que estavam procurando por ele. E seria uma coisa que não precisava se modificar. Eles estavam lá para recenseamento. Ou seja, as pessoas que eram descendentes daquela região tinham que voltar naquela região para se registrar, para fazer uma certidão, um documento para o Império Romano. Mas não, eles modificaram essa, essa narrativa que é ilógica no raciocínio do filme. Porque Herodes estava louco querendo saber onde que esse rei dos judeus iria nascer. Só que todo mundo, uma galera gigantesca, estava se concentrando em Belém, porque sabiam que ele ia nascer ali. Então Herodes ele não conversava com o próprio reino, né? Enfim. Outra coisa estranhíssima foi sobre a forma com que Maria engravidou. Isso para mim foi de grande estranheza, porque assim, na tradição judaica existiam duas etapas do casamento. Então, quando a Bíblia diz que Maria era prometida casamento a José, seria a primeira etapa do casamento, em que eles já poderiam ter relações e já poderiam ter filhos. Então não foi escândalo para as pessoas ela estar grávida, só foi para São José, porque ele sabia que não havia feito nada com ela. Então, ela parecer grávida, todo mundo querer apedrejar ela, é mais um recurso narrativo desnecessário, que distorce todo o sentido da coisa. Novamente, não aconteceu dessa forma porque Deus não permitiu que acontecesse. Se Deus não permitiu, não deveria ser retratado dessa forma. Isso muda a pessoa, entendeu? Eu não teria nenhum problema com o filme, eu não acharia o filme estranho se antes
do nascimento de Maria e anúncio de Jesus, ele inventasse algo, uma narrativa, uma história que não interferisse necessariamente nesses acontecimentos e, e durante também, coisas que estariam ocultas, ele ressignificasse ou desse um significado maior, enfim, usasse a imaginação, mas o que aconteceu que não, foi uma distorção das coisas. E distorcer as coisas, infelizmente, moto de novo, infelizmente muda a nossa visão sobre a personagem. A Virgem Maria que está ali não é a mesma que a gente conhece. Claramente não é. E São José também. Parece que a forma com que eles se conhecem é algo totalmente carnal. Parece que quando ele viu ela dançando no rio, tem a questão da dança. Dança é algo venéreo, algo sensual, ou seja, ele se apaixonou pela Virgem Maria. Isso não fica explícito, mas narrativamente é isso. Ele viu uma mulher bonita e dócil dançando e por isso ele sentiu que era para se casar com ela. Talvez, desculpa, mas eu não consigo ver dessa forma. Por quê? Existem várias interpretações de por que ele quis deixá-la, mas uma que eu mais aceito, que é mais razoável, mais equilibrada, porque ele era uma pessoa justa, ele queria ver tudo no seu devido lugar. A grande surpresa de José por ver Maria grávida, provavelmente é porque eles tinham sim um voto de castidade. A Virgem Maria consagrou sua virgindade a Deus independentemente do motivo, ou porque ela sentiu que devia, ou porque ela foi prometida antes de nascer. O motivo não é tão importante, mas o fato é que parece que havia sim. Havia um voto de castidade por parte dela. E, consequentemente, havia também um voto em São José. E, para isso, para que os dois tivessem prometidos e aceitado casar um com o outro, devia ser de comum acordo esse contrato pós-nupcial de que eles não manteriam relações, eles seriam virgem perpetuamente. E isso parece que ele se casou com ela ou se apaixonou por ela pelo motivo errado. Parece que Deus não estava ali no meio. Enfim, apareceu o anjo. Apareceu. O anjo fica aparecendo para lá e para cá. E para São José era importante, ao meu ver, que o anjo não aparecesse para ele fisicamente. Porque São José tem toda a simbologia do sonho. Ele precisa sonhar. Ele precisa sentir angústia e procurar nos sonhos, no secreto, no seu interior, as respostas. Então sonhar para São José é muito importante, conversasse com ele através do sonho. Mas não, ele meio que percebe as coisas, ele intui as coisas no filme, não fica explícito que ele sonha. E sonhar seria algo muito fácil de fazer. Seria muitíssimo fácil. E daí a gente chega no parto. O parto, para mim, ele me pega muito. Não por causa das dores, necessariamente. Eu vi muita discussão com as dores dos partos, dor no parto. Mas o fato é que pareceu um parto normal. Pareceu um parto normal. Eu não sei vocês, mas eu notei algo sutil. Que foi, o menino nasceu sem sangue nenhum. Isso poderia sugerir que ele nasceu de forma milagrosa? Sim, só que é sutil demais aí. Aí ele não acertou na sutileza. O relato do proto-evangelho que foi usado como base para esse filme é uma narrativa muito mais plausível. Eu conto para vocês. Dizia que São José estava procurando um lugar e Maria estava sentindo que Jesus ia nascer. E São José deixou ela nessa gruta, como eu disse anteriormente, deixou ela numa caverna onde os animais eram guardados. Falou, olha, espera aqui que eu vou procurar uma parteira para te ajudar. Então ele vai na cidade de Belém, procura uma parteira, só que quando ele chega, Jesus já tinha nascido, já estava no colo de Maria. E a parteira vai falar, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela dá uma olhada para Nossa Senhora e fala, caraca, uma virgem deu à luz. Ou
seja, ela percebeu que não tinha sangue, não tinha nada, e que ela tinha nascido de uma forma milagrosa. Mas só Nossa Senhora, naquele momento, seria um momento mais íntimo dela com Jesus, que foi a forma que esse nascimento aconteceu. Seria a forma mais, digamos que, o maior vínculo, a maior experiência que ela teve, seria ela tendo a transfiguração. Os discípulos viram a transfiguração de Jesus e somente Nossa Senhora viu, teve Jesus, teve essa experiência do nascimento de Jesus, como foi e que ninguém mais sabe. Enfim, isso para mim foi um pouco estranho. E daí toda a aceleração. Ah, porque os reis magos já dão os presentes e tem que fugir já. Não, calma. Não pode ter sido assim. Devia ser tudo muito mais fluido, não tão ligeiro. E Jerusalém inteira praticamente sabia que Nossa Senhora estava grávida e tudo mais. Como é que eles vão apresentar Jesus para o templo depois? Isso também está na narrativa. Eles, antes de fugir, depois, mas provavelmente antes, porque você tem que apresentar o menino no templo quando é bebê, para que tenha os rituais judaicos, a circuncisão e tudo mais. Como que aquele casal perseguido iria até um lugar para fazer esses rituais, se todo mundo sabia que se tratava de uma pessoa adúltera ali? Não cabe na narrativa. Seria muito, muito, muito estranho. Muito estranho. E é isso. É por isso que eu achei estranho mesmo. Eu acho que estranheza é o que mais cabe no filme. A minha impressão é quase que assistir um apócrifo. Se você já leu algum texto apócrifo, você vai ver que tem vários elementos que combinam. Nossa Senhora, mas daí do nada aparece uma gnose ali. Não, porque tinha uma orbe, algo saiu. Sei lá, Jesus matou uma pessoa. Os textos apócrifos são desse nível. Dá para entender lendo por que eles não entraram na Bíblia. Porque são totalmente absurdos. Absurdos e estranhos. É a mesma linguagem bíblica, só que dá uma estranheza quando você lê. Para mim é a mesma coisa esse filme. Parece que inventaram um apócrifo. Ah não, vou inventar a nossa história de como foi o nascimento de Jesus. E colocar aqui. Sobre outras questões, ponto fraco do filme, eu não consegui prestar atenção. Isso daqui chamou. Tem, por exemplo, as tentações de Maria. O Satanás apareceu para Maria, daí São Gabriel chegou lá para brigar com ele. Isso para mim nem foi o de mais estranho, entendeu? Eu sei que muita gente acha absurdo, porque Nossa Senhora não pode ter sofrido tentações, mas é óbvio que ela não sentiu tentações da carne, vontade de pecar. Mas nada impede ela de ter sido tentada realmente pelo demônio, apesar de ser muito difícil de ter acontecido. Eu não acho que aconteceu, mas dentro da narrativa poderia caber. Sei lá, ela sofre alucinação. Enfim, não cabe, não cabe. Espero que não tenha continuação, realmente. Já deu. Não tem como continuar sem parecer estranho, sem contar a história de qualquer outra coisa, menos da Sagrada Família. E é isso que eu achei. Fala aí o que você achou também e até mais.